As tecnologias têm mudado a forma como as pessoas interagem entre si. Isso tem levado a gente a debater em vários âmbitos o que significa ser humano na nossa sociedade. A gente tem, inclusive, tido mudanças importantes sobre a nossa estrutura social. Tem gente discutindo que a gente nem vive mais no capitalismo, tem gente que está ameaçando a democracia. O que está acontecendo? Eu estou aqui no congresso da BPMC, em São Paulo, e eu encontrei 3 pessoas maravilhosas para debater esse tema comigo. Meu nome é Henrique Ângelo, eu sou cientista comportamental, host do Pareamento, que é um projeto do Instituto Par para estabelecer uma conexão entre as ciências do comportamento e o mundo como um todo. E no episódio de hoje, a gente vai debater essa loucura que é o mundo de hoje. Por isso eu tenho comigo o Hernando Borges, o Alexandre Dietrich e o Saulo Velasco, mais uma vez voltando ao Pareamento. Obrigado por vocês terem topado. Essa loucura da gente gravar assim, saindo da palestra. Valeu. Então é isso, né? Já posso pedir a palavra aqui já? Só para agradecer esse programa que é essencial para a gente ocupar os espaços da internet, levando análise do comportamento para vocês que aí estão, né? Nesse caos que é a internet, que é o que a gente vai falar aqui. Exatamente. Bom, gente, eu nem falei muito sobre vocês aqui, porque o episódio vai ser curtinho para a gente conversar um pouco, debater. Eu vou começar com a seguinte pergunta, tá? Vou soltar essa. Qual vocês acham que é o maior impacto que as tecnologias hoje têm para a nossa sociedade? Posso começar? Não posso começar? Pode. Primeiro, é disruptivo em larga escala, né? E essas coisas de tecnologia, ser humano já faz isso há muito tempo. A gente lança a tecnologia no mundo, depois vê o que acontece, né? Eletricidade foi assim, televisão, rádio, e agora a gente está vivendo carro também, né? E a gente está no momento agora da internet. Essa hiperconectividade, 24 horas, tal da sociedade da informação, né? A gente virou quase que, a gente se alimenta de informação 24 horas. Há não muito tempo atrás, né? A gente consumia informação, eu ia até o jornal, eu ia lá, vou ver as notícias de hoje. Hoje a notícia chega até você. É um pouco diferente. Você tá lá, opa, o pop-up aqui, ó, seu seguidor, ó a coisa lá, a notícia chega. E isso tem sido em larga escala, no planeta inteiro. Não é um país ou dois, né? O planeta inteiro está vivendo isso. Por exemplo, hoje 66% da população mundial tem algum tipo de acesso à internet, né? Tem muita gente ainda, né, que está lá nas periferias digitais, tudo bem, mas 66%, ou seja, mais da metade do planeta está vivendo nessa estrutura, né? Essa coisa que a gente está se relacionando aqui, todo mundo está recebendo uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, coisas estão acontecendo nessa outra camada aí. E isso altera a nossa vida, a gente fica mais ansioso, a gente fica trabalhando 24 horas, a gente começa a fazer grupos, né? A internet é a tecnologia disruptiva do começo do século XXI. Tanto que está mudando tudo. Muda a relação com família, relação com política, relação interpessoal, né? Para o bem e para o mal. Só que aí o mal salta mais aos olhos porque, né, a gente tem problemas de democracia, de violência, misoginias sortidas e outros tipos de preconceitos e opressões, né? Que a internet dá esse canal para que isso aconteça, né? Aquela história antigamente, né? Eu não lembro agora quem falava, mas tinha aquilo, eu acho que era o Humberto Eco, talvez, que ele falava que antes o cara lá sempre teve gente meio complicada no mundo, mas ele ficava falando ali só no seu bairro, só na mesa de bar. Hoje em dia, um cara que tem uma ideia aloprada, ele joga pro mundo. E aí que tá o negócio. As pessoas encontram aquilo, né? Antigamente você tinha uma população ali, a sua galera, uns iam aceitar, outro não. Hoje você joga na internet, vai ter gente que vai se alinhar ou ser contra uma variedade enorme de ideias, né? Então a gente vive essa pluralidade de coisas em que a gente não tem uma baliza ética, não tem nada. Tudo é permitido e tudo gira a economia da atenção. Usa mais internet, por aí vai. É uma loucura, gente, a gente tá vivendo isso aí. Vamos colar um pouquinho. Opa! Então vamos tentar falar um pouco. Eu poderia complicar um pouco as coisas aqui e retomar o fato de que tecnologia é desde a pedra lascada, né? Desde que a gente começou a lascar uma pedrinha lá para fazer alguma outra coisa com ela, você já tinha tecnologia, então não se trata evidentemente de amaldiçoar a tecnologia, etc. Mas é claro que a tua pergunta, me parece, ela é muito especialmente dirigida àquilo que a gente mais contemporaneamente tem chamado de tecnologia nos seus efeitos disruptivos, como você fala, que é a internet, redes sociais e tal. E é curioso que, coincidentemente, cara, nós reunimos o nosso GT de pesquisa teórica e análise do comportamento na véspera, né, o Hernando estava lá também, na véspera aqui do início do encontro da BPMC, discutimos um texto do Skinner de 1986, chamado O que está de errado com a vida ocidental, e obviamente que ele estava falando de uma vida ocidental de 40 anos atrás, estava falando de uma classe média, branca, americana, etc.
Mas, como sempre, ou como muitas vezes, o Skinner foi presciente, de certo modo, em um dos diagnósticos que ele fez, e aqui eu me dirijo diretamente à tua pergunta, você pergunta assim, "Bom, qual é o principal efeito?" É difícil saber, porque os efeitos são múltiplos, né? Mas um dos principais efeitos, nos parece, é nos tornar mais preguiçosos. Porque é uma economia da atenção, como você bem falou. O dia só tem 24 horas, né? A gente comentava agora há pouco dos benefícios ou malefícios de você deletar ou não as suas redes sociais, e aquilo toma tempo. E esse tempo que é tomado pelas redes é mais frequentemente um tempo ocioso, onde você fica, como dizia o Skinner no seu texto de 86, meramente olhando para coisas e outras pessoas fazendo coisas em videozinhos curtos. Então é um reforço imediato, muito poderoso, mas que não reforça comportamento útil de modo geral para aquela pessoa, senão você ficar passando o dedo e olhando passivamente aquilo ali. Então nós ficamos, para usar a expressão do Skinner, perdemos a inclinação para agir quando a gente se fica refém das redes sociais, né? Legal. Não, só comentando, porque muita gente que assiste a gente acaba não sendo da análise do comportamento. Então, por exemplo, o que você está chamando de reforço, Alexandre, me parece que são essas relações significativas, essa interação que se torna significativa para essas pessoas, e isso vai sendo programado pela própria rede social. É isso, né? E que nós chamamos genericamente de gratificação, né? Recompensa, É prazeroso. gostoso, causas que trazem prazer. Eu queria fazer só 2 comentários, acho que 2 coisas. Acho que você falou agora do que a gente está ali o tempo inteiro produzindo gratificações imediatas, né? E nós sabemos que as gratificações imediatas são aquelas que nos prendem, né? Então a internet tem um monte de armadilhas de gratificações imediatas. Tem as iscas, né? Que são as notificações. A gente entra ali debaixo da gaiolinha, tipo, Falou isso, fica meu preso. Você veio aqui. E fica preso. Tarde aqui Boa. o do Saulo. Boa. E fica preso ali, e acontece isso tudo que o Renan falou. Eu acho que, além de tudo que acontece que é prejudicial à nossa saúde mental dentro dessas redes sociais, tudo que acontece ligado à disseminação de desinformação, fake news, tudo, acho que um dos grandes problemas, além disso tudo, é exatamente o que você falou da economia da atenção. A gente está distribuindo o nosso tempo, né, nas diferentes atividades. Essa é uma atividade que, por ter sido programada dessa forma, por gerar gratificações nessa intensidade, consome o nosso tempo, nos aprisiona, faz com que a gente não use o tempo para cuidar da gente, para ver com nossas famílias, para, né, fazer uma coisa que vai me desenvolver, que eu vou aprender alguma coisa, vou me autorrealizar, vou me autoexpressar. A gente ali está preso consumindo conteúdos que são... É um tipo de... Para falar de gratificação, a gente pode falar de dopamina também, né? As pessoas adoram que a gente fale de dopamina. É a dopamina mais barata que a gente está, né, ali produzindo e jogando fora. E aí um outro ponto que acho que tem a ver com o nosso sofrimento psicológico é o fato de que as pessoas usam a rede social não só no momento de lazer, mas no momento de descanso. As pessoas que estão entrando em burnout, as pessoas que estão ansiosas porque estão trabalhando demais, muitas dessas pessoas escrevem: o que você faz na hora que você para almoçar? Rede social. O que você faz quando você está cansada? Rede social. E isso produz em nós, no nosso cérebro, ativação. Se eu estou produzindo gratificações ali o tempo inteiro, eu estou como se eu fosse um primata do passado, forrageando, procurando comida e encontrando aqui o tempo inteiro naquela intensidade, com a diferença que a gente não sacia depois de comer essa gratificação imediata. Isso deixa a gente em estado de alerta e isso gera mais estresse. Então as pessoas estão tentando usar a rede social no momento de descanso e estão produzindo ainda mais estresse. E eu queria falar uma outra coisa que acho que não é exatamente internet. Posso mudar um pouco de assunto? Você quer introduzir? Mas só comentar, só dar um exemplo prático aí pra galera que tá vendo. Isso que o Saulo e o Alexandre falaram é muito importante. A gente perde muito tempo em rede social. Faça um teste vocês, porque eu faço isso. Eu tô mexendo no Instagram, aí eu largo aqui, imediatamente eu volto e abro de novo. Eu acabei de ver o Instagram. Isso é feito de reforço, gente, né? Tem muito reforço lá. Eu tô aqui fazendo uma tarefa, eu vou olhar rapidamente o Instagram, eu largo meu celular, eu pego de novo e volto pro Instagram. É muito reforço. Isso consome o nosso tempo, né? E o que o Saulo falou é crucial para os problemas que a gente vive hoje. Nosso lazer passa por aqui. E esse CRF aí, Continuous Reinforcement. Isso é que é importante, né? Que o que nós estamos chamando aqui de gratificação, de prazer, de reforço, tudo está a ver com o circuito de dopamina, que é o mesmo circuito que produz vício e adicção por qualquer outro tipo de droga. A gente tem uma área do nosso cérebro que chama núcleo accumbens, fica atrás dos nossos olhos, né? Que está ligado a esse sistema de recompensa,
que é o mesmo sistema que gera vício. Esse que você está dizendo aí é o mesmo comportamento de um indivíduo viciado em cocaína, em tabaco, em bet. Eu só queria fazer um outro comentário sobre o que você disse, né, ao lembrar do Skinner, falando que nós viramos preguiçosos, né? Desde do advento das primeiras tecnologias, a gente está, de alguma forma, terceirizando uma parte do nosso esforço para essa tecnologia. Começamos com o esforço físico, né? A roda veio, depois nos tornamos mais fortes com as alavancas, depois mais rápidos com os carros. E a gente está numa era agora digital em que nós estamos terceirizando a nossa cognição para as inteligências artificiais, né? Estamos delegando parte do nosso processo cognitivo, que já vem acontecendo também desde o advento das tecnologias computacionais, a calculadora, né? O ábaco, talvez. A gente começou ali para facilitar processos, mas a gente está deixando de executar uma série de comportamentos, de processos cognitivos que antes eram nossos. E a gente está, de alguma forma, produzindo, provavelmente, para as próximas gerações, uma prática cultural que vai gerar, desculpa a palavra chula, uma burrice coletiva enorme. Não sei onde isso vai levar, mas estamos terceirizando tudo isso que a gente está fazendo, né, para uma máquina que é gerenciada pelas Big Techs, que estão coletando dados sistemáticos sobre a gente está entregando tudo lá. Enfim, vou passar a palavra para o Alexandre, que queria falar. Já entra uma coisa até que eu gostaria de... É que um assunto vai puxando o outro e todos eles são tão interessantes, né? Quando ele fala você entregar os seus dados e tal, isso é usado com objetivos comerciais, no fim das contas, né? Eu queria falar muita coisa, mas eu só vou comentar como é interessante aquilo que você comentou aqui, de você no piloto automático, às vezes, pô, largou um negócio ali, e você faz isso aqui às vezes sem nem perceber. Então é muito um sinal de algo viciante mesmo, né? Inclusive no nível dopaminérgico da coisa, né? E só complementando e fazendo uma propaganda da BPMC, eu estava numa palestra do Samuel, lá da ONB, que ele estava falando de delay discount. Esse é bem técnico, depois a gente pensa. Mas basicamente a conclusão dele era que Instagram vicia quase... Scout é impulsividade. Isso. Impulsividade. E que ele deixa... É similar a Instagram com cocaína, que falou, tem dado já, que do delay discount que mostra isso de fato. É um negócio, é isso, você para, vai, faz e tá ali, e é automático, você nem percebe quando você vê, gastou 2 horas lá. E vocês estavam falando, eu não consegui deixar de pensar em uma conexão entre as coisas, né? Eu vou ali trabalhando automaticamente, vou fazendo as coisas. Com isso, eu tenho um negócio que é mais viciante, acabo tendo menos foco no meu trabalho, portanto, eu vou precisar começar a delegar essa tarefa para outras pessoas. E aí, essa tarefa para outras... Pô, temos aqui o professor Marcos Mendes. Especial agora! Chegou o meu orientador! Tem que entrar na discussão. Chegou o orientador. Vai ali para próxima, só para ele te apresentar. Chega mais. Tá gravando. Senta aqui, a gente tá gravando aqui um podcast. Entra aqui, Marcos. Senta, puxa uma cadeira. Escapou. Palavra do orientador. É isso, gente. A gente tá aqui num congresso, a gente encontra pessoas queridas o tempo todo. Enfim, o que eu tava comentando, né, é como a gente... como talvez a inteligência artificial ela pode se conectar com o fenômeno das redes sociais à medida em que você vai ficando viciado, começa a dar menos foco, às vezes, pro teu trabalho, você tá fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e você precisa fazer isso. Mas antes de vocês responderem a pergunta, eu queria pedir para quem tá em casa, para você deixar o teu like aqui no vídeo, compartilha com quem você acha que essa discussão vai agregar algo na tua vida, e comenta, deixa o teu comentário, fala assim, atrapalhou muito a passagem do professor Marcos Bentes ou não? Né? Deixa aqui o teu comentário, fala, mudou, cara, perdeu o ritmo. Deixa esse comentário pra gente que vai ser importante. E depois de dar o seu like, a curtida e compartilhar, larga o celular. Essa é de... Exatamente. Então, sem comentar. Acho que eu esqueci o que eu ia comentar. Não, a única coisa que eu queria comentar é a desonestidade entre a quantidade de gratificações imediatas que tem no celular e o nosso trabalho cotidiano, o dia a dia. Nada é comparável, né? Então, na nossa vida, as coisas significativas são coisas que a gente cultiva no longo prazo. O trabalho é uma coisa que a gente faz devagar. Vou produzir essas gratificações na hora que eu apresentar isso para alguém. Posso me divertir com o trabalho, obviamente, mas a intensidade, a frequência com que isso acontece, né, prende a gente nessa caixa, que é essa armadilha, né, que eu estava falando. E só para complementar, tem o que vocês falaram, tem um empobrecimento. É a mesma coisa que a gente faz.
É um monte de coisa, mas só pra gente ficar com o dedinho aqui, né? Enquanto que num trabalho manual, você entra em contato com outras coisas. Você faz, você mexe, você vê as coisas acontecendo. Aqui tudo, o lazer é isso. O trabalho é isso, né? O tempo livre é isso. É uma coisa só que você é empobrecida. Só isso aqui, né? Eu gosto muito, Hernando, da expressão que você usa com alguma frequência, usou hoje novamente, quando disse que o celular é a maior caixa de condicionamento operante jamais inventada, e de fato é, né? Acho que é a melhor definição possível, né? Em termos daquilo que ela faz com os nossos operantes e os nossos respondentes. Não sei se os termos são técnicos demais para quem nos está ouvindo aqui, mas aquilo de fato prende a gente de uma maneira que é muito viciante, né? E eu comentava também naquele encontro que eu agora há pouco observei, que a gente fez há poucos dias aí do nosso grupo de trabalho, que aquilo que toma tempo, né, Saulo, está se tornando mais difícil para nós, né? A gente tem menos tolerância a essa frustração de que você tem que trabalhar por mais tempo para produzir alguma coisa. Então tudo é imediato, o reforço é imediato, a resposta que produz o reforço tem que ser muito rápida também. Nós percebemos isso, e eu mencionei isso também no nosso encontro, que as novas gerações estão perdendo a habilidade de se haver com o mundo mecânico. Às vezes, pequenas frustrações, a criança ou adolescente não consegue abrir uma lata, não consegue abrir uma janela, aquilo já deixa ela muito, já inicia respondentes muito poderosos, fazem com que a criança ou adolescente fique muito nervoso, porque quando você compara isso com a imediaticidade do mundo digital, o mundo mecânico, que é o mundo real, no fim das contas, parece um mundo que oferece barreiras, né, físicas, inclusive, né, muito mais relevantes, né? E eu fiquei pensando, o Hernando está trabalhando lá na STF, né? A gente está discutindo aqui desses impactos. O Hernando está na CPI das fake news, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e pensar, o pessoal lá do STF está considerando toda essa problematização, porque eu acho que tem um outro ponto que a gente vai comentar, que é quem é que ganha com tudo isso. No final, a gente vai precisar falar sobre quem ganha com essas tecnologias novas. Quem é o experimentador que está colocando a gente nessa caixa de experimentos, que é a caixa de Skinner, né? Estamos ali dentro de um laboratório, nós somos os ratinhos de alguém que o Hernan vai contar. Sem comitê de ética. Para o pesquisador, passa pelo comitê de ética. A Big Tech não, você dá lá, vou me inscrever, e quando você dá aquele tiquezinho ali para se inscrever ou participar, já era, você é um sujeito experimental. Seus dados vão ser usados para pesquisa, para melhorar o sistema e para ser vendido também, né? E é isso, lá no STF eu sou o único psicólogo, analista do comportamento, né? Que participa do programa de combate à desinformação, né? Que a gente assessora CPIs, coisas lá do STF, principalmente, em que a gente tem uma junta de cientistas de várias áreas, eu sou o único da psicologia, e que a gente discute impactos individuais, em grupo, na democracia das fake news e desinformação, especialmente em ambiente digital, né? E a tua pergunta é muito boa porque eles têm essa preocupação. A principal preocupação deles é regular, né? A própria ciência, gente, o comitê de ética foi inventado depois. Os cientistas começaram a fazer besteira e a galera, opa, vamos fazer um comitê de ética, né? E é meio que assim, a gente lança a tecnologia e depois vai pensando em regular. Só que pensar em regular a rede social, a gente está naquela linha tênue entre o que é censura e o que eu estou prevenindo crimes de acontecer. Porque crimes acontecem. Tem um limite, liberdade de expressão é uma coisa, cometer crime é outra, né? É bem diferente essa categoria, tem consequências diferentes, a gente pode analisar isso, né? Mas lá a preocupação é tentar entender esse fenômeno, no que acontece, porque ele é tão disruptivo, né? Voltando lá para o começo da palestra, né? A democracia está em choque no mundo inteiro, né? A desinformação está aí. A gente sabe hoje em dia que se tiver um grande fenômeno, uma grande tragédia, toda a tragédia que acontece, desde uma fofoca ali da padaria do seu Zé até estourar uma guerra nova, isso vai ter uma camada de fake news, né? Lembra, qualquer coisa que acontece vai ter gente divulgando fake news, desinformação, vai ter luta de ideia, guerra ideológica, aquelas coisas que fazem parte da internet, e isso gira a tal da economia da atenção, que é como vocês falaram, o dono da Big Tech, o dono do Instagram, da Meta, ele quer que você fique lá. Quanto mais tempo você fica lá, mais ele ganha dinheiro, que ele te mostra advertising, propaganda, né? Então você gira a roda dele. E aí que tá, essas redes sociais, elas têm evoluído. O Instagram de hoje não é o mesmo de antes. Tanto que a grande coisa que viciou a gente nessas coisas é a tal da timeline infinita. Que você vai scrollando, não acaba. E uma hora você tem um reforcinho ali, opa, aí você continua. E já repararam que o Instagram faz isso? Se você perder um post, ele volta para uma outra coisa aleatória. Tipo, tu fecha, aí tu volta, ele dá um outro lugar para te continuar ali naquilo. Isso é tudo dado, gente. Eles têm dado para pensar nisso e estão mudando os algoritmos com isso. Pensando em marketing, em dinheiro, em girar essa economia. Muito mais que nós quatro que somos cientistas e a gente poderia estar construindo um conceito, pensando em resolver um problema humano. Exato. E só complementando, né, além das questões da democracia do mundo, porque isso tem impacto
geral, massificado. Muita gente usa isso ao mesmo tempo, né? Bolha ideológica, grupo, um monte de coisa, né? Só que tem impactos individuais também que vocês estavam falando, né? Hoje em dia o pessoal da pedagogia e da terapia infantil tem relatado que as crianças, os jovens assim, eles não sabem esperar a hora do outro falar. Né? Ele já está falando, porque na rede social, assim, eu tô lendo, eu já tô escrevendo. E o WhatsApp te diz, fulano está escrevendo. Né? A gente está vendo um vídeo de YouTube e está comentando ali do lado na mesma hora, fazendo múltiplas coisas, né? E tem até um outro dado, isso vai te interessar, Alexandre. O pessoal está vendo nos conservatórios de música que as crianças hoje, né, quem vai tocar, elas têm um ritmo mais robotizado, mais mecânico, porque são crianças que cresceram com música eletrônica. Né? Enquanto você pega as gerações mais antigas, tinha mais swing, era mais quebrado, o pessoal não seguia tanto metrônomo. E hoje, isso, os professores de música estão vendo, as crianças, o ritmo, elas são mais fechadinhas, 4x4 ali, porque eles escutam música eletrônica. A música eletrônica, ela é mais fechada, porque ela é beat byte, né? Enquanto que uma música de um baterista, ele vai escorregar ali, tem mais um swing, é mais errática, né? Isso tá aparecendo nas crianças, ela tem os ritmos mais fechados já. Isso é só para vocês verem o impacto disso em larga escala na gente. Tecnologias em si. Não, e isso que você falou, por exemplo, das Big Techs. Eu li agora, recentemente, o Tecnofeudalismo. Você já leu? Sim, Tecnofeudalismo. Isso, do Yannis Varoufakis, né? Lá ele vai discutir, por exemplo, que a gente teve sempre tecnologias e tal, e que as tecnologias são importantes, lembrando até um pouco o que o Alexandre falou. E que você vai tendo, em um determinado momento, essas tecnologias, elas estão sempre relacionadas com a economia e que se relaciona com política, e aí você começa a ter as pessoas hoje trabalhando de graça, que antes a construção do trabalho foi importante. Você tem as pessoas hoje trabalhando de graça para a rede social. Por exemplo, o influenciador digital é um trabalhador do YouTube que não é pago pelo YouTube. Eu sou pago pelo Instituto Par para produzir esse podcast. Mas é isso, quem me paga, eu sei quem me paga, tem cara. Né? Cara não é porque é o Instituto, mas tem um lugar, uma sede. Mas o cara que está ali criando na casa dele, não. E eles fazem isso com frequência. Ou seja, você começa a ver uma mudança na relação. Né? Você dá uma sensação de liberdade para o indivíduo, de que ele pode ascender e conseguir coisas. Você não vai ser institucionalizado, você não vai trabalhar para uma instituição, mas você está trabalhando para alguém, que é o YouTube, o Instagram. Tá. Eu queria citar só rápido, depois já dar a palavra para vocês, uma frase do Hernando, hoje na palestra que ele trouxe, sobre o Instagram. Você falou agora que o trabalhador do Instagram não é pago pelo Instagram, né? Ele é pago de alguma forma ali, né? Monetização. Mas o que eu achei interessante só fala se o Instagram é de graça, o produto é você. Mas é bem isso, porque você é usado para melhorar o sistema. Você usando aquilo, eles melhoram aquilo para chegar em mais pessoas, né? E é muito complicado isso. Cara, e aí eu vou levantar um negócio que é o seguinte: o Alexandre estuda bastante política. E eu acho que não é à toa que estão vocês aqui, né? A gente começou a ter um movimento muito, muito importante nos últimos tempos, que parece que você tem mais gente engajada politicamente, mais gente aparentemente discutindo político. Ou seja, com a polarização política, você começa a ter um monte de gente que começa a agrupar ideias. A gente poderia dizer que, portanto, as redes sociais aumentaram a politização do nosso povo ou não? Eu vou trazer eu solto o microfone. Olha, é a pergunta de $1 milhão, né, cara? A gente precisaria discutir o que nós estamos chamando de politização, mas eu vou arriscar, vou assumir a resposta de que sim. À medida em que nós estamos aqui discutindo mais amplamente, com o auxílio da internet, do fato de que nós encontramos as pessoas dos nossos próprios grupos ideológicos, né? Tá tranquilo. Opa, foi mal. E onde é que fala? Isso, bezinha antes da pau. Tá. Estou. Então, sim, eu acho que aumentou a politização. Nós temos a organização no Brasil e em outros países de grupos que antes não eram tão bem organizados, para o bem ou para o mal. Não estou dizendo que isso necessariamente é bom. Estou simplesmente constatando o fato desse aumento da politização,
que se organiza em polos, grosseiramente, o que muito frequentemente me parece simplifica demais as coisas. Se você colocar dois caras de direita na mesma sala, eles vão discordar sobre um monte de coisas. Talvez eles discordem mais do que concordem. Então a gente também tem essa questão de uma simplificação excessiva de temas que são complexos. Todo mundo achando que tem a solução e sabe como resolver todos os problemas. Nem nós, analistas do comportamento, sabemos, se a gente for suficientemente humilde para assumir isso também. Mas eu acho que sim, que essa politização tem aumentado. Eu posso estar errado, assumo, e não tenho dados para sustentar o meu otimismo, mas eu sou otimista porque eu acho que são dores do parto necessárias para que a gente tenha uma democracia melhor. Era isso que as pessoas pensavam. Isso simplesmente estava encoberto pelo fato de que a gente não tinha um meio de comunicação como a internet. Então nós descobrimos como as pessoas se comportam politicamente. O retrato que a gente está vendo é um retrato péssimo, a gente não está gostando de se ver no espelho politicamente falando, mas era necessário que esse retrato se revelasse para que a gente desenvolvesse métodos para lidar com isso. Eu tendo a pensar de uma maneira bastante otimista de que isso pode melhorar a qualidade da democracia no futuro, embora pareça estar piorando nesse momento. Posso tentar conectar aí? Pode. Então, ó, isso que o Alexandre falou... Fala no verdinho. No verdinho aqui. Isso que o Alexandre falou é muito importante, né? E eu vou conectar as duas coisas aí, porque as redes sociais do passado, olha lá, agora a galera mais das antigas vai sacar. Lembra do Fotolog, do Orkut? Eram redes do passado que elas não eram monetizadas. Quem postava no Fotolog não tinha como ganhar dinheiro. Só que teve algum momento na internet, esse momento é bem específico, a tal da internet 3.0, tem 4 momentos na internet, 1, 2, 3 e 4, estudem aí, né? Mas tem um momento em que é possível o usuário da internet ganhar dinheiro na internet, monetizar, né? São essas plataformas de Instagram, do YouTube e tudo mais. Começa ali entre a 2 e a 3. Os pesquisadores não definem muito bem quando é que essas coisas acontecem, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas a história da internet é dividida em 4 momentos, né? A 1, que é aquela internet da discada lá, nem tinha Orkut ainda, que você acessava o site era estático. A 2 são as primeiras redes sociais, o usuário pode criar conteúdo. A 3 é o algoritmo, você cria conteúdo e tem máquinas rodando e te direcionando coisa. E é aí que entra então o advertising. Porque se eu posso te direcionar coisa a partir do comportamento que eu registro do teu uso, né, eu posso direcionar aquela propaganda direto ali, então eu posso usar isso para ganhar dinheiro, né? Olha, minha rede social, as pessoas usam e eu sei quem gosta de quê, então a tua propaganda vai direto para aquele pessoal que gosta. E aí, conectando com o Alexandre, o que aconteceu? A gente teve uma parcela da política que soube usar melhor esse sistema, inicialmente nesse momento, né? Falando da direita mesmo, que eles dominam as redes sociais, né? E é nesse sentido, eles sabem usar esse jogo, mas foram os primeiros que chegaram lá. Eu tô um pouquinho otimista que nem o Alexandre, que eu acho que essas coisas vão se estabilizando com o tempo. Isso está acontecendo agora. É uma arena nova. Mas tem uma questão. Tem dinheiro envolvido, né? A gente sabe que político paga para anunciar no Facebook, no Instagram, e sempre tem confusão. Aí, às vezes a Meta proíbe anúncio político perto da eleição, às vezes libera, né? Então tem isso. Os advertising, essas coisas, elas não vêm neutras. Tem gente pagando, tem dinheiro. E quem tem mais dinheiro circula mais a sua palavra nas redes sociais. Isso está acontecendo agora, né? Tem parlamentares, gente que espalha a sua ideia com dinheiro injetado nas redes sociais para aquilo te atingir. Todo mundo que está vivendo aqui já deve ter visto uma propaganda política aí no YouTube, alguma coisa, e saiba que aquela propaganda ela foi feita para você. Eles sabem a tua faixa etária, onde você mora, qual é a sua renda possível e os seus gostos. Então aquilo é feito já, olha, essa pessoa aqui pode ser, né, cair aqui nesse gancho. Então aí temos um problema, é a monetização e essas coisas como elas são usadas. A internet mudou muito de uns 10 anos para cá, né? E aí sim tem a questão política, de fato, a gente começou a falar disso, mas tem um desbalanceamento, né? Tem gente que está gastando dinheiro para que se tenha mais projeção. Mas isso está mudando. Eu estou com o Alexandre que agora, e novamente, tecnologia nova chegou, pioneiros, agora que a gente está entendendo e mudando as coisas como elas estão. Eu estou um pouco otimista. Na verdade, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Estava pensando aqui, né? O Alexandre, eu concordo com você que há um aumento da politização, né? Há pouco tempo atrás, o principal assunto do Brasil era futebol e hoje, né, mudou absolutamente. Né? Todo mundo fala de política de alguma forma. Pode até ser futebol, mas na semana seguinte é política e na outra vai ser... Continua, o futebol continua, nunca baixou. Mas, né, temos um outro tema que ocupa, né, esse espaço ali, político, né, de discussão. Inclusive numa lógica parecida com a dos times de futebol, né? Exatamente. O comportamento é parecido, interessante, né? Essa relação entre comportamento de fã, né, e o comportamento da pessoa supostamente politizada. Mas a gente começou essa conversa falando mal da internet, do mundo digital, e o Alexandre acabou a última fala dele falando que acha que esse aumento da politização é benéfico. Vocês acham que seria possível um aumento do comportamento político nessa escala em que ele aconteceu
nessa velocidade em que ele aconteceu sem internet? Ou mais crítico, ou um comportamento mais crítico. Não é possível, né? Não seria possível ter mudado as... Assim, nessa escala, porque a gente teve televisão, a gente teve rádio, teve impacto, mas é diferente, porque televisão e rádio não é interativo, você recebe, né? Nas redes sociais você conversa, você tem mais contingência, você tem mais reforço, é coisa de psicólogo da análise de comportamento, mas literalmente, você tem mais gratificação, você tem mais complexidade, a coisa é mais assim, te captura ali, que na TV você é passivo, você tá lá, você pode fazer outra coisa, ali a coisa te segura e ela é feita para isso. Então, bem rapidamente para complementar, você tem aquela facilidade de encontrar os seus. Aqueles que pensam exatamente igual a você, e você tem uma possibilidade muito maior de organizar aquele clube de pessoas que pensam daquela forma para se manifestar, né? Sabe que você falou isso agora? Eu estudei mídia há muito tempo atrás no meu TCC. E uma das coisas que eu sempre ficava, assim, beleza, eu estudei jornalismo lá, né? Então, o jornalista, ele produzia a notícia, só que ele tava... O que fazia com que aquela notícia fosse notícia é ter alguém para ler. E aí, ele tava ali... O que é que faria... O que é que vem primeiro? Né? É o interesse, os teus vêm primeiro, ou seja, eu encontro meus amigos ali, ou os amigos começam a ser construídos a partir do algoritmo, porque o algoritmo ele vai fazer o seguinte: você assistir um conteúdo, ele vai apresentar um conteúdo muito parecido, e aí um outro conteúdo muito parecido, e aí para você e para outras pessoas. Tem uns experimentos, são de fora da nossa área. Os caras fizeram um negócio muito louco. Eles pegaram o seguinte: eles mandavam um e-mail para as pessoas só tinham que responder com um número de 0 a 100, e aí tinham uns números mágicos ali que davam pontos para essas pessoas. Tinham dois... E aí eles estavam testando diferentes formatos de rede social. Exatamente, ou seja, tem uma conectividade. O que eles viram é que quando tinha conectividade total, ou seja, todo mundo podia ver o que o outro fazia, o que acabava acontecendo é que você tinha necessariamente uma polarização e você formava dois grupos. Um em torno de cada cor. Ou seja, o meu ponto é, será que a gente encontra pessoas que são afins? E aí eu acho que até voltando, né? Será que sempre esteve aí esse comportamento político? Ou isso é um produto indireto dessa interação mais intensa que a gente tem tido? Respondam aí, ó. Acho que essa fica pra audiência. Essa é difícil, viu? Comenta aí o que você acha. Bota aí que essa aí, olha, essa tem que ser um doutorado, viu? Mas de fato, acho que tem a pergunta de R$1 milhão aí, que eu não tô em dólar. A gente tá gravando. Você tá escrevendo meia hora, né? Isso, a gente tá gravando. E chegou a Iula, doutora aqui, mais uma participando do nosso podcast, depois do Marcos Bentes Carvalho Neto, né? Mas então, acho que eu vou perguntar pra ela, hein? Bom, eu não sei se você tem mais 5 minutos, que eu queria saber por que você comentou hoje mais cedo na tua palestra, por que o Brasil é hoje, e isso eu acho que é muito importante a gente falar, por que o Brasil é hoje referência no mundo para a gente poder pensar em regulamentação digital. Eu acho que esse é um ponto que é essencial para essa conversa que a gente está tendo, e por que a gente está brigando tanto com as Big Techs. Pois é, né? Essas discussões que eu tenho lá no STF com o pessoal, né? Que, de fato, o Brasil é um dos poucos países que tem chance de fazer frente às Big Techs, pela economia que é, né? E tudo mais. Tem país que é totalmente refém de infraestrutura digital desse pessoal, né? Por exemplo, até lá na UEL, onde eu dou aula, a gente gasta bilhões, né? No Paraná, o governo do Paraná, para pagar a infraestrutura do Google, de Google Workspace. E lá na UFPR, a nossa federal, tem um grupo da galera da tecnologia que vai falando: ei, eu faço a infraestrutura com muito menos dinheiro, né? Então a gente vive essa dependência tecnológica de outros países. Uma das coisas é, a economia do Brasil para se o WhatsApp parar. Todos vocês trabalham no WhatsApp, se relacionam no WhatsApp, compram água mineral no WhatsApp, né? Organizam trabalho acadêmico, trabalho profissional, tudo passa por lá. Mas tem um dono. E esse dono pode chegar e simplesmente falar: olha, agora é R$50 para você usar aí nesse país, né? Então isso é uma fragilidade governamental, porque você tem a economia dependente de uma ferramenta transnacional, né? Isso é uma situação de refém. Todo mundo fica refém daquilo. Tanto que não é brincadeira, viu? O Mark Zuckerberg, Elon Musk, esses donos de redes sociais sabem mais de vocês do que o governo brasileiro. O governo brasileiro sabe, a gente tem CPF, banco de dados, mas eles sabem muito mais de vocês. Isso é uma situação nova no mundo, a gente nunca viveu isso antes. Você comentou até que na África do Sul, algum país, né,
que eles não conseguem ter essa regulamentação porque grande parte das transações passam pelas redes sociais, não é isso? Não tem como peitar aquilo, é um país que é totalmente refém daquilo. A gente já estava até comentando isso, muita gente se forma, né, e pensa, eu tenho que fazer um perfil de Instagram agora, né? A gente tem uma coisa cultural já que parece, eu tenho que ir para rede social, eu tenho que botar ali dar um pedaço de mim para aquela Big Tech. E não necessariamente, mas vejam como é comum. Muitos de vocês devem estar pensando, aí quem já é formado ou não, tipo, eu para ter uma profissão tenho que ir para rede social. Por quê? Quando isso apareceu? Que garantia você tem disso, né? Mas mostra a ubiquidade do negócio. Exatamente. Talvez isso já antecipe, viu, Henrique? E eu não sei se a gente está colocando o carro na frente dos bois aqui. O que você falou seria talvez uma pergunta final, que é quem ganha e tal, né? E a gente já foi meio que, quase que naturalmente, se movendo para isso. O meu otimismo talvez seja muito mais baseado em padrões comportamentais recorrentes da minha parte do que em qualquer tipo de... Eu não tenho condições de... não tenho bola de cristal. Eu acho que o grande motivo que nós temos para colocar um certo freio ou colocar senões nesse otimismo é justamente o fato de que tem dinheiro grande envolvido e é difícil brigar com dinheiro grande. E quando aspectos essenciais do funcionamento de um país passam a depender, por exemplo, das Big Techs, chantagens podem ser realizadas, em alguns sentidos nós já estamos vendo, né? Chantagens econômicas em outro nível sendo direcionadas, como você bem disse na tua palestra, inclusive, em relação ao Poder Judiciário, que é quem tem, no fim das contas, condições, me parece, de colocar algum mínimo de ordem no negócio, né? Eu tenho que ir. Vamos. Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Esse foi um episódio improvisadaço aqui do Pareamento, mas é que é difícil juntar essas pessoas no mesmo lugar. A gente não podia perder a oportunidade. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu ia falar pra vocês deixarem as redes sociais, mas o Saulo largou as redes sociais, é melhor não. Façam mesmo, larguem as redes sociais e a gente se vê no próximo Pareamento, se você tiver um celular ainda, tá bom? Um grande abraço, valeu, até a próxima.